E aí, meu povo? E aí? Pedro, beleza, meu amigo? Como é que tá? Começando aqui de óculos escurinho, né? Em luto. Luto pelo fracasso da nossa seleção. Não vou nem começar a falar, que senão vai ser de incompetente pra baixo, mas no mínimo preguiçosa, né? Como é que vocês estão? Cara, tamo bem, viemos aí de uma derrota, né, realmente, mas assim, pelo menos pro espírito brasileiro, o Neymar perguntou aonde que ele queria que batesse, ele escolheu, Neymar bateu e ele teve um ataque epilético no gol, que foi pra mim maravilhoso, a Copa já se pagou ali, né, e óculos escuros por dois motivos, em luto à Copa e porque hoje a gente tem uma convidada muito especial, e eu quero cobrir os meus olhares de amor, não posso deixar transparecer, né? Vou passar a Ah, palavra para o certo. Pedro para que ele apresente essa estrela, É esse, isso. esse norte da minha vida. Antes, só falando aqui que este é o Conselho de Quinta, a gente tá começando aqui, sei lá, já o sexto episódio. Quando chegar no 10º eu paro de contar. Esse é um podcast que fala de comunicação, de empreendedorismo, né, do universo profissional, só que do nosso jeitinho. Os vídeos vão ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever, tá? Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber as notificações. Muito em breve a gente vai começar a fazer esses episódios em lives, não serão mais gravados, então você vai poder participar, vai poder mandar mensagem aqui, bater papo com a gente também. Estou falando, me babando aqui. E não deixa de seguir a gente no Instagram também. O meu perfil é o IAM Pedro Brandão. Do Vitão, Vitor Paiva, H. Paiva. vitorhpaiva.adv. Isso, hpaiva.adv. E o Instagram do Conselho de Quinta, que é o Conselho de Quinta PDC. É isso, vamos começar, né? Estamos chegando já na reta final da Copa, a gente ainda tá nesse tema, né? Já não querendo mais estar, né? Já desanima, né? De assistir Copa. A gente assiste com uma dor no coração, uma dor de cotovelo. Mas ainda empolgado para ver a Argentina ser eliminada, a França ser eliminada. Então a esperança é essa. Ontem Portugal não deu conta também, né? Ontem não, mentira, que hoje é quinta, mas no início da semana. No início da semana. Mas a esperança é essa, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, fazer com que a Argentina vaze também. Nada contra os argentinos. Amo os argentinos, espero que vocês acompanhem aqui também o nosso Conselho de Quinta. Hoje temos alguém que eu chamo carinhosamente de Paulinha, né? Paulinha, minha amiga. Você quer apresentar, Vitão? Você quer que eu apresente aqui e depois você faça suas declarações Não iniciais? pode apresentar porque eu tendo a elogiá-la talvez até mais do que deveria, porque senão eu vou ficar aqui talvez 30 Fique minutos, né? detalhe, Então, muito bom. É isso, então vamos lá. Essa daqui é a Paula Aires, nossa advogada especialista em propriedade intelectual, com atuação focada em marcas e patentes. E ela diz, né, que enquanto você enxerga só um nome ou só um CNPJ, ela enxerga um patrimônio, uma estratégia e uma vantagem competitiva. Seja bem-vinda, Paulinha. Obrigada, é uma honra estar aqui nesse conselho de quinta. É quase que uma conversinha de boteco, nossas conversas de toda semana, né? Então É eu acho que aqui a isso. gente vai poder colocar algumas opiniões bem legais, né? Não só sobre a Copa do Mundo, mas o que está falando aí sobre marcas, dos direitos autorais, né? Do futebol em si. É isso. Como é que é esse negócio, Paula? Você fala, né, que você enxerga um patrimônio, uma estratégia, uma vantagem competitiva. Como é que a propriedade intelectual funciona aí enquanto um ativo para a empresa? É importante mesmo? A gente precisa registrar a marca? Como é que é? Com certeza, total. É porque muitos empresários começam ali a própria empresa, o próprio negócio, e tem uma ideia genial ali de um nome, ou um nome simples, né? E esse empresário vai criando ali, vai investindo em marketing, vai sendo conhecido pelo mercado, as pessoas vão conhecendo a marca dele, começam a identificar o produto ou o serviço dele por aquele nome,
e lá na frente ele nem pensou em registrar, não pensou. Ele fez o CNPJ, né? Que é o que todo mundo, todo empresário acha que tem que fazer. Ah, tô feio, fiz o CNPJ, tá tudo registrado, tá tudo certinho, né? Só que na Uhum. verdade também tem que ser feito um registro da marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Marcas e Patentes. E aí lá Uhum. na frente, quando ele vê não está registrado, e aí outra pessoa está utilizando o mesmo nome dele, ele vai ter que trocar. Ou então Aí ele perde recebe uma dinheiro, notificação, né? perde dinheiro, perde investimento em marketing, perde identificação de mercado que ele tanto trabalhou. Então ali as pessoas começam a conhecer ele por aquela marca, pelo menos ali na cidade dele, no estado, e aí chega ele tem que trocar a marca. Olha o prejuízo que ele vai tomar, né? Então E isso não aí é só o muito comum. prejuízo concreto, né? Tem aquele prejuízo intangível também, né? Porque a marca é um ativo intangível, né? Então você já tornou todo a sua marca conhecida, as pessoas já te respeitam e daqui a pouco você está proibido de usar, né? Quer registrar a marca contigo, né? É comigo, é isso aí. E não é só registrar, é criar uma estratégia, é analisar se você realmente pode ter essa marca. Porque não adianta nada Uhum. me contratar e lá na frente a gente tem um indeferimento. Então eu sou muito transparente, eu sou muito honesta. Eu vou falar para você se você pode ou não pode ter essa marca, viu? Show de bola, E muito o legal. Pedro, assim, eu vou até tirar o óculos, que agora é um assunto sério, tá? Eita. Isso aí é legal porque todo projeto que é vendido pela Paula, de propriedade intelectual, registro de marca e tudo mais, é em prol de uma família carente, a minha. Então, realmente, entrem em contato, tá? Conversem com ela, porque é um projeto muito bacana, tá? Eu tô tentando falar sério aqui, mas tá difícil. E aí, para o pessoal de casa, quem não sabe, a doutora Paula, ela acumula funções, então ela é tanto a minha sócia, ela representa a parte de propriedade intelectual do escritório, quanto minha companheira, minha esposa, minha parceira de vida. Então é uma honra tê-la aqui e que a gente consiga aí ter uma boa conversa, um bom bate-papo, cheio de curiosidades aí da Copa para vocês, beleza? Então hoje vamos fazer uma Certo. resenha em família aqui. É isso. É Ah, isso aí. Vamos nessa, cara. de- Tema de hoje, né? Paco do Domum da Fafi, né? Porque tá proibido, né? Você não pode falar. Os caras protegem a língua, eles protegem as palavras, né? Então a gente está falando aqui de uma Paco do Domum da Fafi ou ela é do marketing? Eu vou já começar aqui lançando uma pergunta, né, de opinião. Quero saber de vocês. A Copa do Mundo, isso era uma coisa que eu estava pensando ontem, né? Óbvio que depois da eliminação do Brasil, eu comecei a. A gente começa, né? Aquela choradeira, aquela maluquice toda, que por um lado eu acho que é justamente a válvula de escape do brasileiro. O brasileiro quer ganhar alguma coisa, né? Porra, o brasileiro tá querendo ganhar alguma coisa. A gente tá querendo sentir orgulho disso aqui, né? Então seria uma oportunidade, mas claro que é só futebol. E que seja assim, né? Que fique nesse campo só do futebol. Mas eu comecei a assistir muito vídeo, aí começam, né? Muitas críticas em relação à CBF, muita coisa acontecendo. Ah, ex-jogadores, né? Pessoas que já têm muita experiência com isso aí, falando e dizendo, né? Que muita coisa ainda vai aparecer também, muita coisa errada acontecendo. Mas me veio isso muito forte na cabeça, né? A Copa, ela ainda é sobre futebol ou ela virou um marketplace para publicidade? Ela virou algo só voltado para publicidade, para negociação, para contratos milionários? Ou ela ainda tem um pouquinho de futebol ali? Ou futebol virou só o pretexto? O que vocês pensam disso? Cara, isso é muito legal, e aí já até passo a palavra para a Paula também, mas isso é algo que eu estava refletindo sobre isso também, engraçado, porque eu não consigo ver a FIFA hoje como um órgão do futebol. Eu não sei se conhecem a fundo a história da FIFA, mas ela era uma empresa ali da Europa que operava em uma salinha. Um brasileiro assumiu a presidência e levou a FIFA onde ela está hoje, então um crescimento absoluto, né? E hoje eu sinto que a Copa do Mundo, ela é muito mais a venda de um direito de associação a um evento. A FIFA ela vende o senso de pertencer a essa Copa, a esse movimento de paz, onde está todo mundo ali.
onde você junta no Brasil, por exemplo, direita e esquerda, você junta empregado e empregador, assim, uma sociedade absolutamente dividida que se une para torcer contra a Alemanha e a favor do Brasil, de novo. Nada contra a Alemanha, nada contra, né, as argentinas, tudo contra os argentinos, né? Mas eu sinto que a gente tem essa percepção hoje dentro do escopo. O futebol ele acaba sendo um segundo plano. E aí a gente entra até, que nem é a pauta do vídeo, né, mas é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, que é em relação a ceder os direitos, como a FIFA cede esses direitos, né? E a gente teve, inclusive, a polêmica da Arábia, não sei se vocês acompanharam, onde eles criaram ali um processo, um edital para que os países entrassem em concorrência, que ele era tão restrito, cara, que o único país a participar era aqueles que eles tinham selecionado para sediar as Copas. Então, assim, para além de ser essa associação a essa cultura e tudo mais, eu sinto que a FIFA hoje ela é muito política, e aqui uma crítica para o pessoal, porque ela, ao mesmo tempo que ela traz pautas de igualdade, pautas de humanidade, de humanização e tudo mais, ela está cedendo os direitos de sediar a Copa para países que eles violam os direitos humanos em absolutamente todo o tempo, né? Então, assim, eu vejo a FIFA hoje como sendo um cenário cinza, um pouco nebuloso. O futebol, ele existe, mas aqui vou colocar uma opinião forte, opinião minha. Eu vejo a Copa hoje, a FIFA, muito mais como um objeto político para lavar ditaduras, para lavar governos que não estão sendo bem vistos mundialmente e para vender marketing do que efetivamente para futebol. Mas aí aqui, né, o meu ponto, quero entender o que a Paula pensa sobre isso também. E aí, Muito legal. Paula? Então, eu vejo assim, minha opinião, tá? A Copa, ela ainda é sobre futebol. Futebol é uma tradição, é uma cultura que muito antes de mim, né? Então, é algo que eu não tenho muito, não gosto muito de futebol, vou ser muito sincera, mas a cada 4 anos eu me torno uma especialista em futebol. Assim como Uhum, muitas mulheres. Eu acredito que a Marina também deve ser assim, né, Pedro? uhum. Então, é algo que eu gosto de assistir, eu fico esperando a Copa do Mundo chegar para a gente ter aquele senso, né, de juntar Pertencimento, né? pertencimento, é sobre isso, né? E a Copa do Mundo nunca, jamais vai deter o direito sobre o futebol. Futebol não é algo que uma pessoa detém os direitos sobre. O futebol é um jogo, é uma cultura, é uma tradição, mas ao ver isso, né, a FIFA, as organizações, ao ver que isso poderia ser lucrativo, eles criaram um mundo ali em que a cada Copa que a gente vê, né, vai se tornando cada vez mais lucrativo para eles, porque eles pegam todo esse mundo de uma forma com que eles vão lucrar em cima disso. E isso é o capitalismo, né? É isso que eles vão fazer. E quando a gente fala, ali toda Copa eles postam um documento chamado Diretrizes de Propriedade Intelectual da FIFA. Então, Uhum. durante aquela Copa, você vai saber quem são os patrocinadores oficiais, o que os patrocinadores oficiais podem postar e quem não é, o que não pode fazer, o que pode fazer. Tem muita coisa que você não pode fazer e também tem muita coisa que você pode fazer. Por exemplo, fazer transmissão da Copa do Mundo no seu restaurante. Você pode, mas você não pode cobrar ingressos para a pessoa assistir a transmissão da Copa. Você pode cobrar pela comida que você está vendendo, mas você não pode cobrar ingresso pela transmissão. Então, isso a FIFA ela permite. Agora, tem um monte de coisa que ela proíbe, né? E todo mundo já está careca de saber sobre isso. Tá? Até os mascotes da Copa, você não pode associar os mascotes da sua empresa, você não pode colocar a logo da sua empresa ali. E isso, o pessoal vem falando muito sobre isso, né? Até que ponto o futebol ficou sobre futebol e
quando começou a ser da FIFA, né? Mas às vezes a gente tem que prestar atenção nisso. O que, que a gente está associando às coisas? A gente está associando o futebol ou a gente está associando a marca da FIFA? Porque quando a gente coloca a marca da FIFA, o nome, né, Copa do Mundo, que é uma marca registrada da FIFA, o Mundial, que é uma marca registrada da FIFA, e você atrela isso com o nome da sua empresa, aí você está cometendo crime de concorrência desleal, que a FIFA ela pode multar. Mas se você fala sobre futebol, se você fala sobre a cor verde e amarela, você fala sobre torcida, você fala sobre algo mais genérico ali do futebol, sem entrar no assunto da FIFA, e você tá tudo bem, você não está entrando na propriedade intelectual da FIFA. É esse cuidado que a gente tem que manter. Isso que é chato, né? É isso que vem tornando muito chato. O pessoal fica falando, ai, que mundo chato, onde esse mundo vai parar? Mas é isso que a gente tem que olhar. E é A isso gente. que nós. Não, pode falar, eu só vou acrescentar na pergunta, mas pode seguir. E é isso que nós, assim, as advogadas de propriedade intelectual, o pessoal que vem batendo muito nessa tecla, a gente tenta demonstrar isso, né? Olha, você pode fazer isso e você não pode fazer isso. Tem uma linha muito tênue aqui que você tem que prestar atenção. E a gente chega aqui, a gente faz essas observações não para ser chato, mas para tentar impedir que você tome uma notificação da FIFA. Então a gente está aqui para ajudar. Hoje, segundo a lista aqui da ONU, a gente tem 195 países reconhecidos, né? Falando de um total que é composto por 193 estados membros plenos e 2 observadores, que são Vaticano e Palestina. Na Copa, se eu não me engano, são 48 países, não é isso? São 48 Eu não seleções. sei, a Copa esse ano foi maior, né? Foi maior, tiveram 4 a mais, se eu não me engano. Acho que são 48. A FIFA é capaz, ela precisa fazer esse tipo de proteção, porque eu vi aqui que só no Brasil são 1.600 registros, ou pelo menos pedidos de registro de marca, né? Marca, e aí vai para todo lado, é palavra, logo, foto, termo, né? É bem vasta essa proteção dela. Só no Brasil são 1.600. Ela é capaz de fazer isso, ela precisaria fazer isso nos 195 países, ou pelo menos nos 48, provavelmente não só nos 48, né? Deva fazer no mundo inteiro. Ela é capaz de fazer isso? Com certeza, o tamanho da FIFA que é hoje, né? Ela é totalmente capaz. Mas é exatamente isso. Não existe um órgão internacional que a gente vai juntar todos os registros de marca. Cada país é responsável pelo seu instituto de proteção intelectual, de marcas, de patentes. Então, aqui no Brasil, a gente tem o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde lá no site você consegue observar o banco de dados de todos os pedidos, registro de marca, e aí cada país, a FIFA, tem que fazer isso também. Existem algumas convenções que juntam a Europa toda, alguns países da Europa, alguns que juntam outros países, mas são mais exceções. Então, a FIFA, ela tem, todo país que ela for sediar a Copa, ou transmitir, ou querer as propriedades intelectuais daquilo, ela vai ter que fazer esse pedido. Uma curiosidade muito legal é que o Burger King, quando ele começou a crescer muito, ele foi fazendo os registros, né? Mas quando ele chegou na Austrália, ele percebeu que já tinha um Burger King lá. Então, ele não poderia registrar para ser reconhecido como Burger King. Então, exclusivamente na Austrália, o Burger King se chama Hungry Jack's. Então, um nome totalmente diferente, né? Pô, que legal, não sabia disso. Hungry Jack's, depois pesquisei. Eu vou até acrescentar uma curiosidade, né? Eu morei no Canadá, né? No Canadá você tem a área que é inglesa, né? A área que eu morava era inglesa, ali na Toronto, né? Ontário. E a província vizinha é Quebec, né? Quebec, a língua oficial, né? Eles falam os dois, mas a língua oficial, ou pelo menos a prioritária, ou a principal, é o francês. E lá, eu não sei se isso é uma lei, mas é algum tipo de regra que você não pode colocar nomes em língua inglesa. Então, como é que chama? O KFC lá era PFK, o negócio era poulet frite, não sei o que lá. Né? O meu francês é maravilhoso.
Mas ali também era diferente, né? Não podia ter o nome em inglês. Ah, que legal, não sabia disso. Realmente, cada país ele tem a propriedade ali para colocar a forma com que ele quer. Então, aqui no Brasil, a gente tem a lei de propriedade industrial, onde a gente tem uma lista de permissões, uma lista de proibições do que pode ter, do que não pode ter nas marcas também. Mesma Aqui coisa. teve o problema com aquela marca de tênis também, não tem? O Veja. Veja, Veja, que teve tentou esse entrar também, não problema. conseguiu, acho que até liberou depois, mas... É, Foi uma disputa judicial bem longa aí, por conta de outras marcas, marcas reconhecidas, né? Mas eu Uhum. acho que no final ela acabou sendo Veja mesmo. Ela Eu virou acho que eles Verde, depois voltou. conseguiram. Exatamente. Agora, Paulinha, uma coisa é você legislar, né? Você criar regra, fazer a proteção, outra coisa é você fiscalizar. E quando a gente fala aí de um país, a gente está falando aqui de pelo menos 195 que são reconhecidos pela ONU, mas existem países aí que o acesso é um pouco mais difícil. Como é que é feito esse controle, né? Hoje, é claro, por algum tipo de IA, e IA já é capaz de fazer esse controle. Como é que é isso? Como é que você fiscaliza isso na Coreia do Norte, por exemplo? Impossível. Pois Na é. Coreia do Norte não vai ter como. Mas, assim, a FIFA ela é uma empresa, né? A gente tem ali o estatuto, provavelmente vai estar associação, sem fins lucrativos, mas todo mundo sabe que é uma empresa, né? É uma empresa que ela contrata agências, contrata advogados, tem um corpo jurídico, tem tudo que ela precisa. Então, muito provavelmente, ela deve sim utilizar uma IA, mas eu acredito que, assim, eu tô assim, especulando, porque eu não tenho acesso às contratações da FIFA. Mas o que ela deve fazer? Muito provavelmente ela deve contratar um corpo jurídico em cada país. Então, no Brasil, eu estou contratando essa empresa para poder monitorar e eu vou pagar tantos por mês para você monitorar os restaurantes, os bares, o Instagram, o Google, para você ver as palavras-chave, se a pessoa está utilizando FIFA, Copa do Mundo, Mundial, e vai enviar as notificações para essas pessoas pararem de utilizar o nossa marca registrada, nossa propriedade intelectual. Então, cada empresa decide como que ela quer fazer o monitoramento, as multas, as notificações, o quão ela quer ser protegida. Então, isso vai de empresa para empresa. Eu acredito que a FIFA deve pegar muito pesado em relação a isso. A gente, na última Copa do Mundo que foi no Brasil, eu fiquei sabendo de muitos restaurantes e bares que foram notificados diretamente pela FIFA e eram assim, pessoas que passavam na rua, via se tinha uma fachada assim, escrito o nome da empresa, mais o nome Copa do Mundo, procurando hashtag no Instagram, procurando campanhas no Google. Então, esse monitoramento foi muito pesado aqui no Brasil, na época que eu fui sediada aqui no Brasil, e também continua sendo um pouco menos, né, quando é sediado em outro país, mas esse monitoramento é pesado pela FIFA. Eu já vi muitos casos em E a relação a isso. punição pode, porque uma notificação é uma notificação, mas pode vir multa, pode vir algum tipo pode ter alguma implicação jurídica mais séria, é isso? Ah, com certeza. O detentor da propriedade intelectual, do registro da marca, ele escolhe como ele quer notificar. Então, essa notificação extrajudicial, ela é antes de ter uma disputa judicial. Ele está notificando, ele vai falar. Ele pode escolher o que ele vai falar. Ele pode falar, olha, você tem que parar de utilizar essa marca. Ou então, já que você utilizou e você chamou clientes para você com a nossa marca, logo você tem que me pagar tantos por cento de royalties. E Uhum. aí a pessoa ela pode aceitar, ou então não. Então vamos para uma disputa judicial. Né? Então Sim. vamos ver quantos por cento aqui que a gente vai ter que pagar. Ou então, geralmente a FIFA coloca uma porcentagem ali de multa, ou um valor fixo e a pessoa paga, para não ter que ir na justiça. Mas ela pode escolher como que ela quer ser feito. Né? A detentora, se a detentora tem direito exclusivo naquela marca, ela escolhe como que ela quer fazer. Sim. E Pedro, até para um ponto sobre isso, uma perspectiva mais prática,
A notificação, ela é uma atitude que representa boa-fé. É bem visto pelo judiciário, é bem visto pela sociedade e tudo mais, mas ela não é obrigada a notificar. Ela pode processar, simplesmente. Direto. Porque dentro de propriedade intelectual, a gente tem um grupo que são as propriedades industriais, né, e tudo mais, e aí eles são direitos líquidos e certos. Então, a gente não precisa entrar com um processo de conhecimento. O que é isso? O juiz ele não precisa entender se eu tenho ou não o direito. Eu tenho, tá aqui, tá documentado. Aplique. Uhum. Então, isso daqui quebra muito empresa. Imagine, tu tem uma empresa que trabalha com venda de pipoca, sei lá. Daí tu tem lá a embalagem, tem mais de 100 mil produtos já em prateleira, venda online, tu recebe um processo, recebe uma notificação, tu tem que trocar isso tudo em um tempo recorde, fora multa, que normalmente é aplicada em cima de faturamento bruto. Então, assim, é uma multa, é uma sanção muito pesada, fora que tu tem um custo, tu tem que retirar tudo isso do mercado, derrubar Instagram, derrubar a marca, fazer toda uma alteração. Então, assim, eu acho que a Copa do Mundo é uma oportunidade muito boa para o brasileiro entender a real importância de propriedade intelectual. Porque a gente vai ver um pouco aqui à frente nessa conversa que a grande briga na Copa, e sim, eu já afirmo aqui de cara, tá? A pergunta que está aqui embaixo. A Copa é do marketing. Isso com absoluta certeza. Agora, nós como brasileiros, a gente tem que entender como que isso é repercutido para as nossas empresas e o que a gente tira de conhecimento dessa grande guerra dos grandes, né? Porque, infelizmente, no Brasil, propriedade intelectual é visto como segundo plano. E, cara, dentro de uma construção empresarial, a marca da tua empresa, a tua marca, aquilo que você constrói de credibilidade, de acesso ao mercado, é o maior valor que você vai agregar em uma possível venda. E, Pedrão, empresa no Brasil tem 3 destinos, meu irmão. Ou ela quebra, a maior parte delas quebra, tá? Brasil, a gente tem um nível de sucesso empresarial muito baixo, por inúmeras coisas que a gente não vai entrar aqui. Por que será, né? Porque não vou falar nada. Porra, segunda oportunidade, sucessão familiar. Teu filho assume. E a terceira é venda, cara. Tu não vai trabalhar até o fim da vida. Em algum momento tu vai querer ir pra praia, viver ali uma sociedade comunista utópica no fim da tua vida ali. Então, já não quer estar tão inserido, já não tem mais força de trabalho, a gente segue para a venda e normalmente a propriedade intelectual nesse ponto é onde efetivamente a gente tem a maior valorização, é onde a gente tem a grande aglutinação desses valores. E assim, vai muito além da questão da marca, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de inovações e de um faturamento que ele é muito representativo para essas organizações. Cara, 63% do que a FIFA tem de faturamento é proveniente de marketing, é proveniente de propriedade intelectual. Se a gente parar para olhar para a FIFA tem algum produto? Não, cara, eles só têm a propriedade intelectual e a cultura que foi criada com a propriedade intelectual. E aqui eu afirmo de novo, a Coca-Cola mudou a cor do Papai Noel. Esse é o poder da cultura, esse é o poder da marca. Aquilo que começa a ser identificado como um produto puro e simples. Tem muito. Não é esponja de aço, é Bombril. Não é água sanitária, não, é que boa. Quantos outros a gente tem nesse sentido? Então, cara, quando a gente olha para a propriedade intelectual, a gente tem que olhar com muito carinho, muita atenção e muito apego. Ó, a FIFA, a pessoal aí de casa, já viram quando o juiz marca uma falta, ele risca no chão com spray? Essa é uma invenção brasileira. O cara não patenteou esse caso é bem essa interessante. invenção. Porra, pra caralho. E assim, é um cara que ele mora em Uberlândia, inclusive, que é a cidade da doutora Paula, onde eu me formei antes da gente vir para Brasília. Então, assim, ele não patenteou no momento correto, a FIFA começou a utilizar, ela solicitou isso, eles entraram em uma guerra judicial que foi resolvida há pouco tempo atrás, agora. Mas ele perdeu, não perdeu ou não? Não, ele ganhou. Ele ganhou? Ganhou. 3 anos de disputa. Só que assim, Pedrão, 23 anos, pobre, que ele poderia estar milionário em uma disputa, vendo a FIFA utilizar e ganhar milhões com a ideia que é dele, porque ele não se dignou a fazer uma patente que, cara, perto do valor de investimento que ele faria ali, perto do que ele teria de lucro e tudo mais, cara, quanto dinheiro tem na mesa, sabe? Então, propriedade intelectual é muito bom por isso. Sempre que a gente fala de propriedade intelectual, tem muito dinheiro na mesa. Não tomar uma atitude
é caro em propriedade intelectual. E a Copa do Mundo é uma grande escola para gente sobre isso. A gente, quando a gente está aqui falando da Paco, da do Mundo da Fafi, a gente está falando de alguém muito grande, né? Tá, Né? É uma empresa enorme, mundial, né? Com controle absoluto. E eu acho interessante, né, a gente falar dos produtos que acabam assumindo o nome das marcas, né? Gillette, um Bombril, sei lá, não vou lembrar de outras aqui, mas a gente tem outras. E é meio que a FIFA. Hã? Maisena, Comfort. Maisena, tem o de o algodãozinho de cutucar a orelha, Cotonete, né? Que é Johnson. A FIFA, CrossFit. O CrossFit é engraçado, né? Porque todo CrossFit que abre tem que pagar royalties para a empresa que é dos Estados Unidos. Eu não sei se porque acaba sendo um negócio apoiado é um modelo de negócio de licenciamento, né? Sim. Ele é apoiado em licenciamento. Então, agora, a FIFA, ela meio que sequestra um pouco também o esporte em si, né? Como se o futebol, e a Paula começou aqui, né, na nossa conversa falando disso, a FIFA não é dona do futebol, mas é claro que ela é quem produz os principais torneios, né? Então, a gente acaba associando isso como uma posse, como se a FIFA fosse dona do futebol. Mas a gente está falando da FIFA, que é uma coisa muito grande. Se a gente está falando aqui também, se a gente falar aqui dos patrocinadores, né? Para essa Copa a gente tem aí McDonald's, Adidas, se eu não me engano, eu não lembro exatamente todas aqui, Visa, Hyundai, Qatar Airways, Aramco, né? Lenovo, são marcas já muito consolidadas e muito grandes. Eu ia fazer essa pergunta, o Vitor já começou a responder, mas eu vou acrescentar na pergunta. Eu ia perguntar isso, se o Brasil não dá tanta importância, né, para o registro de marca, porque eu até acredito, né, que o não saber como funciona, o não saber o custo disso, e muitas vezes, por não saber, que muitas vezes isso não vai pesar em nada no teu orçamento. Né? Você vê o camarada que não registrou, talvez se ele tivesse registrado o sprayzinho ali do futebol, isso não teria tido impacto nenhum para que você fizesse o registro, mas o prejuízo dele foi absurdo. Então, primeiro, o Brasil não dá muita importância para isso. E segundo, registro de marca é coisa de gente grande? Não, de forma alguma. Eu sempre falo, né? O momento do registro de marca é a partir do primeiro dia que você já está utilizando a sua marca. Então, ele começou ali num galpãozinho, numa garagem, numa lojinha pequena, já é o momento exato para você fazer o registro da marca. Porque se você está criando o seu negócio, se você está investindo, mesmo que seja R$10 nessa marca, você tá com uma pretensão de tornar essa marca grande. Você não quer ser pequeno. Eu não sei se o empresário começa ali para ser pequeno. Não, a gente começa para crescer, para ser grande. Então, se você está começando para ser grande, o que te impede de você fazer o registro da sua marca, proteger a sua marca? Porque lá na frente você vai ser indeferido, você pode receber uma notificação extrajudicial, uma pessoa vai ver o seu crescimento, vai ficar com inveja, porque o brasileiro tem disso, e vai surfar na onda do seu sucesso. Então, as pessoas vão roubar a sua criatividade, vão roubar a sua propriedade intelectual, pelo menos que deveria ser, né? A sua propriedade intelectual. E aí as pessoas vão registrar primeiro, vão começar a fazer marketing em cima, os clientes vão confundir e às vezes até abaixar a sua reputação, porque o seu concorrente pode utilizar o mesmo nome que você e fazer um serviço muito pior. E os clientes acharem que é você. E a sua reputação, ó, lá embaixo. Então, é algo de gente pequena, é algo de microempresa, MEI, ou até mesmo de pessoa física. Você não precisa ter um CNPJ para registrar uma marca, para registrar uma patente, um direito autoral. Mesmo como pessoa física, você já consegue proteger desde o começo ali a sua ideia, a sua criatividade, de uma forma com que você está impedindo que outras pessoas vão se apropriar da sua criatividade. O processo é simples, Paula? Como é que funciona? Que acho que a grande maioria não sabe como é que é o passo a passo disso. Como é que funciona para fazer um registro? O processo ele é muito simples. Ele é um pouco demorado,
Mas a partir do momento que a gente faz um pedido, que a gente só precisa dos documentos que você tem. Como eu falei, não precisa de um CNPJ, mas se tiver, ótimo. A gente vai com o CNPJ, vai com a procuração, vai com uma taxa, faz um pagamento de uma taxa do próprio INPI e faz o pedido. O INPI ele vai analisar os documentos, vai fazer uma publicação igual casamento faz, sabe? Alguém tem alguma coisa contra? Então, se alguém já tenha feito um pedido anterior com o mesmo nome, essa outra empresa tem um prazo ali de fazer uma oposição. É uns 60 dias. Finalizado esse prazo, vai para a análise do INPI, que a gente chama de análise de mérito, que é basicamente o INPI vai procurar lá no banco de dados dele, que você também pode fazer isso, procurar no banco de dados para ver se tem uma marca anterior parecida com a sua. Se não tiver, ótimo, tá aprovada a sua marca, beleza, toma aqui o certificado de registro de marca, use ela. Se não for aprovado, vai ser indeferido, e aí você pode fazer um recurso contra esse indeferimento para tentar novamente, mas se realmente for indeferido em grau de recurso, você vai ter que pensar em outra marca, ou então tentar colocar um termo a mais que seja diferente, não vale termos genéricos, tá? INPI odeia termos genéricos, não adianta a gente colocar casa de carnes para um açougue, é muito genérico, o INPI não vai aceitar, pelo amor de Deus, tem que ser um nome diferente. Então, quando a gente vê algumas empresas aí que mudaram o nome, agora a gente está começando um novo ciclo, uma nova história, a gente está mudando o nome para... Aí, às vezes, a pessoa pensa, nossa, que legal, né? Tá fazendo um rebranding, tá investindo em marca. Às vezes, pode ser que foi um impedimento ali do INPI, que ele teve um indeferimento, que ele foi notificado, que ele teve que trocar de nome. Às vezes, a gente entendendo, né, sobre o mundo de propriedade intelectual, a gente entende por que as empresas mudam de nome. Isso acontece muito. E o grande problema também, né, Pedro e Paula, é que, cara, infelizmente o primeiro brasileiro não tem muita percepção daquilo que é intangível. Aquilo que não é visual. O brasileiro é muito visual. E aqui eu dou uma colher de chá também pro empresário brasileiro, porque a gente mata um leão por dia, a gente tem o sistema tributário mais complexo do mundo, ou um dos, uma quantidade absurda de coisas que a gente tem que observar, o governo joga contra, então, assim, realmente é complicado que a gente supra todas as necessidades que são necessárias, a gente acaba deixando ali em segundo plano algo que deveria ter sido tratado como nascedouro, porque eu não escolhi meu nome, Pedro. Tu não escolheu o teu, a Paula também não. Mas da tua empresa tu escolheu, cara. Tu deu a cara, tu construiu. Então, assim, o registro, ele segue antes mesmo da construção da marca, porque, eventualmente, tu faz ali a construção da marca, começa a fazer marketing, começa a fazer aplicação ali de identidade visual e tudo mais, e tudo isso pode ser jogado fora se a gente não tiver uma boa viabilidade. Isso já aconteceu muito aqui no escritório, que a gente já recebeu aí empresas que investiram 1,5 milhão, 2 milhões de reais em marca, e infelizmente a gente olhou e falou, cara, não tem o que ser feito, sabe? Aí a gente olha, não são só os pequenos que cometem esses erros, né? Quando o Facebook ele fez a alteração, ele trouxe o grupo Meta, né? Porque ele ia trabalhar uma arquitetura de marca, e ele disse, é legal também do pessoal de casa entender, que as marcas elas são utilizadas para que eles façam vendas e aberturas de empresa aqui embaixo. Então, quando a gente tem o WhatsApp e o Facebook daqui, que eles são muito grandes, e eles criam o Grupo Meta ele foi criado para gerir essas marcas que já têm uma credibilidade de mercado muito grande. Então, eu te pergunto, Pedro, se tu abre a tua empresa dentro do grupo do Facebook e do WhatsApp, quanto que vale a tua empresa só de ser aberta ali dentro? É muito dinheiro. Isso é arquitetura de marca, modelo guarda-chuva. É aqui que os grandes estão jogando, tá? Então, quando a gente olha para isso, me remete, inclusive, a algumas coisas que, para curiosidade, são muito legais a gente trazer aqui. O Charlie Brown Jr., por exemplo, de Santos, Kate Surf, Charlie Brown, nós, acompanhei a minha adolescência inteira, até hoje ainda curto, assim, não escuto tanto, mas gosto muito do trabalho que foi feito. O nome da banda foi inspirado na tirinha, né? Quem é detentora ali, a doutora Paula, desses direitos? Peanuts. Da Peanuts. Então, e eles
fizeram o pedido lá atrás, enquanto ele ainda era vivo e tudo mais, com uma dessas empresas que no Brasil, infelizmente, né, no Brasil a gente tem muitas empresas assim, muitas mesmo, tá? Que não trabalham de forma correta e tudo mais. Ele contratou uma dessas empresas que não era um escritório de advocacia, achou que estava com a marca registrada, não estava. Pois bem, em 12/12/2025, eles perdem o direito de utilização comercial da marca Charlie Brown Jr. E eles perdem milhões de dólares, tá? Não é reais, não, com essa decisão. Porque eles não podem utilizar a marca. E veja bem como é forte isso daqui. Porque a gente está falando do nome do artista, cara. É uma marca pessoal, e ele não pode usar a marca pessoal, e não há o que ser feito. Então, isso é o poder da propriedade intelectual. Fazendo o link ali com o que eu estava trazendo do Meta e tudo mais, quando eles vieram para o Brasil, eles esbarraram com uma empresa de esquina, em São Paulo, salvo me engano, que chamava Meta Informática. E eles foram multados por essa empresa. Imagina o Zuckerberg recebendo a notificação do Zé da esquina, de São Paulo. Rua Maria das Dores Dias, 1250. 20 metros quadrados. Uma impressora, uma menina que fica dormindo e o estagiário, que é o filho. Notificou o Zuckerberg. Olha aí, isso é propriedade intelectual. Eles pediram suspensão do processo, os dados são sigilosos, a gente não sabe o que aconteceu, e o Zuckerberg comprou eles. Eu imagino que eles ganharam na Mega Sena, viu, Pedro? Porque a cartada é deles, eles estavam sendo multados por dia. Qual é a pressa? Eu vou pescar numa dessa, vou pro Mato Grosso. Ixi, eu fico tranquilo. Então, tem muita coisa que é importante a gente começar a fazer essas indicações para educar realmente o empresário brasileiro, sabe? Porque isso passa despercebido. E quando a conta vem, ela é cara. E o mercado brasileiro é sujo, cara. Lembra da Raíssa Leal? Uma ou duas competições atrás das Olimpíadas foi introduzido o skate. E, pô, maneiro, andei de skate quando eu era mais novo, então acompanhei. A Raíssa é muito boa, uma excelente representante do Brasil. Pois bem, quando ela foi apresentada para o mundo, no mesmo dia, eles solicitaram um pedido de registro de marca com o nome Fadinha do Skate, que é como ela é conhecida, para uma empresa de odontologia em São Paulo. Então, esse é o mundo de propriedade intelectual no Brasil. Enquanto você está aí sentado, sem preocupar, tem alguém olhando para o teu crescimento e ele vai registrar o teu nome e ele vai matar o teu negócio. Vai mesmo. Isso é interessante. Aquilo, né? Pode falar, Paulinha. Esse caso da Raíssa Leal é interessante, porque ela ficou muito conhecida por esse nome, né? Muito conhecida mesmo. E aí, quando ele fez essa odontologia fez o pedido, ela contratou um advogado de propriedade intelectual e ele prontamente já se manifestou dentro do processo dessa empresa de odontologia, já se manifestando que uma oposição, né? Olha, a gente se opõe contra esse pedido porque é um nome, é um apelido já reconhecido no Brasil todo, quiçá no mundo todo, né? Tem muita gente fã da Larissa aí, Brasil afora. E, portanto, essa empresa está surfando no sucesso da Larissa. E eles conseguiram que essa odontologia não tivesse esse nome. Então, é muito interessante ficar de olho, né? Então, vamos ficar atentos. Não, vamos fazer um registro de marca, mas enquanto isso, a gente também tem que ficar de olho em outras empresas. Se outras empresas não estão surfando no nosso sucesso. Então, isso aí é muito interessante. E o que o Vitor falou da Meta, Facebook, né? Já responde muito à pergunta, que também é para empresas pequenas. Então, uma empresa pequena que viu a Meta Facebook, Meta Instagram, utilizando aqui no Brasil, ele falou, epa, e não só isso, tá? Eles não fizeram isso de maldade, eu quero lucrar em cima do Facebook. Não, mas foi porque realmente estava tendo confusão de clientes, porque tinha muito brasileiro fazendo processão da Meta Facebook, né? Deve ter vários processos aí contra a Meta Facebook. E quando eles enviavam a carta de intimação, de citação, estava chegando na empresa de São Paulo, essa Meta Informática. Então, estava abarrotando o serviço deles, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e quando eles foram entender que estava tendo confusão de clientes, eles falaram, não, peraí, essa marca aqui é nossa, e a gente já tem um registro de marca. Por que as pessoas estão confundindo? Sim. Então,
vamos processar o Facebook, vamos notificar eles e multar, porque tá prejudicando o nosso negócio. Né? Imagina, você recebeu uma citação, intimação que não é seu. Não, e aí imagina o estagiário, né? Porque quantos processos não devem ter chegado? Porra, Coitado do estagiário. é uma Ao parada mesmo absurda. tempo que a gente vê, né, nessa Copa aí, né, que a gente viu esse nível de proteção da FIFA, a gente também pôde ver uma outra coisa que o brasileiro também é muito bom, né, na coisa da criatividade, da malandragem, dar o jeito de tentar usar o evento até para aparecer ou para gerar conversa. E aí vem muito forte o tal do marketing de emboscada, né? Como é que a gente dribla essas barreiras, né, que a FIFA acaba impondo, e começaram a surgir algumas coisas interessantes e que também é muito legal, né, porque daí a gente vê o nível de criatividade, né, das empresas, e também não são empresas pequenas, mas a, muitas vezes, ou todas elas, né, pelo menos que a gente viu durante a Copa, empresas que já são consolidadas, mas ficaram de fora da festa. Então, como é que eu uso essa festa para poder aparecer de alguma forma também? E aí a gente tinha separado aqui uns vídeos. Esse aqui eu achei genial, né? Do Burger King do Equador. Como é que eles driblaram? E depois eu vou querer saber de você, Paula, que tipo de implicação que isso pode ter, né? Se isso pode gerar alguma coisa. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, para quem não viu, marketing do Burger King do Equador. Vamos lá. Qualquer marca que não seja patrocinador oficial da Copa, de usar a sua identidade visual, o seu KV, para fins comerciais. E se liga no que o Burger King do Equador fez. Nos dijeron que no podemos utilizar ciertas palabras, porque si las decimos puede ser más peligroso que driblar a Tim Payne. Entonces dijimos, la Paco Dialmun de la Fafi. Paco. ¿Paco? Paco. Paco, 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 Paco. Dialmun, Dialmun. Dialmun, 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 Dialmun. Fafi. 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 Fafi, 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 Fafi. Presentamos The Unofficial Sponsor, palabras que no significan nada, pero que curiosamente todos entendieron. Usamos el Besre para decir las palabras prohibidas. Las pusimos en todas partes. Vallas, mupis, redes sociales y radio. Acompaña cada partido de la Paco con tu Whopper. Los Reyes no necesitan ser oficiales para ser memorables. Porque los partidos de la Paco Dialmun de la Fafi se disfrutan mejor en Burger King. Você vê, né? Eles encontraram uma forma de gerar conversa, não à toa a gente está mostrando aqui, né? Então eles acabam surfando isso também, surfando nessa coisa da Copa. E tiveram outras marcas, né? Que inclusive eram as marcas que colocavam os nomes nos estádios, né? Eu não sei se a Heinz era o caso também. Não Sim, lembro. Eu sei que a Levi's, né? O Levi's, que dá o nome a um dos estádios, precisou cobrir, né, a marca, e aí eles usam dessa proibição também de uma forma criativa para cobrir a logo, mas sem perder o shape, né, o formato ali, e ainda assim ser reconhecido. E aí vem muito forte esse termo do marketing de emboscada, né? Tu vê a Heinz aqui, o que é mais? Aqui a FIFA tampou o ketchup, a Heinz lançou nova embalagem, que eu não entendi muito bem essa embalagem não, mas o que é isso? O que é essa embalagem? Da esquerda aí, eu acredito que foi na sala de imprensa que estava acontecendo lá, e aí a FIFA pediu para tampar as logos, O né? nome, E aí como o se ninguém pessoal... soubesse, né? Exato, exatamente. E aí a Heinz, assim como a Levi's, assim como a Gillette, eles surfaram nessa onda, né? Vai me proibir? Então tá bom. Então vamos surfar nessa onda da proibição, então vamos fazer um marketing em relação a isso. Ó, a Beats também, a Sim. Gillette, olha lá, que dá nome ao estádio, cobriu de espuma de barbear. Isso é genial, cara. Lumen. O pessoal de marketing tem que ser criativo, né? E nesse caso eles foram bem criativos mesmo. Uma coisa que eu fico muito pensando assim, a FIFA, ela é uma empresa que ela vai fazer um pedido ali, né? Uma comissão ali de uma organização vai falar, olha,
você não é patrocinador oficial, então tampa essa logo. Aí eu não sei como que é feito esse pedido, se eles pedem para a própria empresa detentora daquela logo tampar, ou se é a própria FIFA que tampa, porque aí a forma com que vai ser tampado, muito provavelmente, se eu fosse dona dessa empresa que não é patrocinadora, eu faria a mesma coisa. Ah, tá bom, vou tampar, mas já que você me deu a liberdade de eu escolher como eu vou tampar, então eu pelo menos eu vou deixar aqui o formato e que a gente chama isso aí de marca tridimensional, que é o formato o figurativo, é o formato da embalagem. Então, todo mundo conhece o formato da embalagem da Heinz. Você vê ela na prateleira, você não precisa ver o nome dela para saber que é uma Heinz. A Levi's também, eu demorei um pouquinho para saber que é Levi's, mas depois eu falei, eu acho que eu sei que marca que é essa. E depois todo mundo foi em cima disso também. O Gillette fez algo bem interessante ali. Mas isso aí foi algo que eu até fiquei pensando. Como que é feito o pedido da FIFA para ser tampado, né? Será que ele... pode... Tampa, só tampa. Mas escolhe aí como é que você tem que tampar. Porque a forma como que foi tampada a Heinz ali, pelo amor de Deus, né? Normalmente, e até enriquecendo aqui um pouco, eu não sei como que é a decisão de que quem vai tampar, como que vai ser feito e tudo mais, mas até uma curiosidade da minha área, que é direito internacional, quando a FIFA ela vai entrar e ceder os direitos de utilização ali né, que o país seja sede da Copa, há uma grande negociação, tá? E existe, inclusive, a instauração de quase que um estado paralelo aqui, viu, gente? Há uma jurisdição quase que completa da FIFA. Quando a FIFA veio para o Brasil, ela deu origem a diversas legislações, tanto dentro de marketing, de propriedade intelectual, quanto dentro da lei de esportes ali dos estados e tudo mais. Um exemplo disso é que era uma obrigação do Brasil que eles fizessem uma alteração ali no regimento dos esportes, na lei federal, para que fosse permitida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Não era. Só depois da Copa. E assim, é um pré-requisito para que ela venha. Então, o que a gente está observando hoje? Pela primeira vez na história da FIFA, ela está em um país onde ela não dita as regras. E isso está batendo e está incomodando demais a FIFA. Eles não conseguiram implementar praticamente nada, porque o governo Trump não permitiu, eles não fizeram nenhum tipo de alteração legislativa, e inclusive teve aquela polêmica da anulação do cartão vermelho pela Casa Branca. Que eu sinto que é muito mais os Estados Unidos mostrando para a FIFA o lugar dela, aqui é o meu quintal, bebê, do que efetivamente anular ou não o cartão, porque eles sabem que os Estados Unidos não teria chance, inclusive já foi eliminado. Mas existe essa entrada política e esse jogo de influência que é muito forte na FIFA. Então é aqui, até respondendo a tua pergunta, é aqui que eles vão, o estádio é esse, mas isso vai ser coberto. Então é tudo pré-negociado, tá? Acaba virando uma Copa dentro do campo e uma Copa fora também, né? Porque rola essa competição comercial muito forte, né? E esse caso aqui eu também achei interessante, que rolou no México, dizendo que o inglês, né, que a Inglaterra tinha sido temporariamente cancelada no México até a segunda, né? Eles jogaram, né? Não foi isso ontem? E aí, as marcas que não faziam parte da festa, que não foram convidadas para a festa em termos, né? Eu vou até trazer, eu encontrei isso aqui, mas me deu curiosidade de saber quais são as cotas também, né? Diz aqui que o nível mais exclusivo de maior investimento, né, na Copa, as marcas parceiras globais pagam valores estimados acima dos 200 milhões de dólares por ano, né? E aqui você ainda está falando de por ano, porque provavelmente eles estejam pensando num ciclo também de Copa, né, que é de 4 anos. Então você explora aquilo ali durante esses 4 anos até que venha a Copa, então não seria só durante a Copa. Aí nesse caso aqui entram Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Qatar, Aramco e Lenovo. E aí você tem uma segunda aqui onde entra o McDonald's, mas você vê, a segunda já são de 65 milhões a 95 milhões de dólares. Aí você tem os apoiadores regionais, né? O programa inclui cotas localizadas para promover marcas especificamente nos países sede. Apenas restam 2 vagas nessa categoria. Aí você tem as cotas de transmissão. Tudo isso aqui é canal de entrada, canal de receita aqui da
da FIFA. E aí as marcas que acabam ficando de fora da festa usam, né? Porque daí a gente tem uma outra entidade aí que é suprema, que se chama internet, que é onde a conversa vai estar sendo feita, né? Então você usa o evento ali como pano de fundo, muitas vezes sem citar, né? Sem sequer citar o nome. Não sei se isso seria caracterizado também como marketing de emboscada, mas algumas marcas, né? Já que o inglês estava sendo cancelado, a House aqui passou a ser a Passillos, a 7-Eleven do México, 7-11, o que é 11? É espanhol isso? O que é isso? Ah, de 11, lógico. 7-11. A Uber Eats virou Uber Come. Scrub Daddy. Talapapi. A Tim Horton também, que ficou de fora, Timóteo Ortiz. Então você vê que as marcas acabam encontrando formas também de driblar isso aí, né? Entrar nessa coisa do marketing de emboscada e explorar também o evento de uma forma indireta, mas no final das contas, o que a gente quer? Gerar discussão, gerar debate, gerar conversa. E eu acho que a proibição da FIFA acaba servindo como uma matéria-prima muito forte para essa criatividade das marcas, que por sua vez é o que acaba gerando mais conversa, né? Porque a gente gosta de ver isso também. Eu acho que isso acaba sendo muito forte no Brasil também, né? Olha lá como é que eles conseguiram driblar. Talvez até uma característica do latino-americano, né? Você vê a do Equador, eu achei genial essa coisa do Burger King. Então acaba batendo. É uma briga muito legal entre eles também, né? Burger King versus McDonald's, né? Eles estão o tempo inteiro disputando e acaba sendo muito legal. Vira um entretenimento muito legal. Agora, que tipo de implicação isso pode ter? Então, se eu sou uma marca pequena aqui no Brasil e quero apostar na coisa do marketing de emboscada, pequena ou média ou até grande, né? Mas eu quero apostar na coisa do marketing de emboscada. Isso pode ter algum tipo de implicação jurídica? Isso ainda está em discussão? Pode acontecer? Não pode? Como é que fica a proteção da FIFA nesse campo aí do marketing de emboscada? Legal. Mas só para a gente voltar um pouquinho aqui, Pedro, a gente tem que separar duas coisas: o marketing de emboscada e algumas campanhas que são feitas, né? O Burger King, quando você mostrou aquele vídeo lá, né, dele falando Fafi, 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 A gente Fafi, até Fafi. colocou aqui para não ter problema. Eu como especialista na área, eu vejo que isso tem mais a ver com marketing de emboscada. Por quê? Porque ele está pegando uma fonética parecida com uma marca registrada de uma outra empresa, que não é dele. Então, ele tá dentro da propaganda do Burger King, ele está colocando palavras e de uma forma assim, é minha opinião, tá? Ele tá bem assim, enfatizando cada vez mais e até aumentando o tom de voz para que as pessoas chegue um momento ali que ela não é Fafi, é outra coisa. Ah, não é Paco, é outra coisa. Então, isso pode ser considerado, quem vai falar isso é um juiz, né? Pode ser considerado como marketing embolsado, porque você está pegando uma marca já registrada e tentando trazer para sua empresa. Quando você mostrou ali por último, as últimas publicações de empresas em apoio ao México, ao jogo do México, mudando as próprias palavras da própria empresa dela para uma palavra espanhola, isso não é considerado como marketing de emboscada. Inclusive, foi até uma campanha temporária, né? Só até o fim do jogo ali. Tudo bem, eles estão postando no Instagram, eles estão mexendo com as próprias marcas deles, eles não estão fazendo uma concorrência desleal com outra empresa. Não é um marketing de emboscada. É uma campanha criativa, diga-se de passagem. Eu gostei, eu achei muito legal. Se a gente fosse colocar isso mais permanentemente, seria um problema, porque aí teria que fazer um registro de marca, tem que ver se o INPI vai realmente aceitar. E outra, como é que você vai traduzir Oakley? Como é que você vai traduzir McDonald's para
para espanhol? Não sei. Então, tem algumas marcas que não dá para traduzir. Tem algumas marcas fantasiosas que é aquele nome pronto, em qualquer lugar do mundo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que separar. Mas aqui no Brasil, essa última pergunta que você fez, quais seriam as punições, né? Então, assim, para um marketing de emboscada, a gente tem aqui a lei de propriedade industrial, que a gente prevê algumas concorrências desleais, inclusive por fonética. Então, assim, se a fonética, você está fazendo com que a fonética fique parecida com outra pessoa, pode ser até que seja de forma que você queira, ou pode ser sem querer. Às vezes, sem querer, querendo, a sua marca, de uma forma fonética, o som dela tá dando a entender outra empresa. Nossa, teve um caso muito engraçado que a gente ficou assim, gente, como é que é possível isso, né? Teve uma rede de supermercados que ela abriu, acho que era Carrefúcio, e ele achou que estava arrasando, achou que estava super criativo. Criativo? Brasileiro gosta dessas coisas, né? Mas, gente, não dá. Você vai ser notificado por uma empresa muito grande, muito conhecida, e é óbvio que ele sabia que ele estava imitando outra marca. Então, às vezes, não é tão óbvio assim, mas tem algumas coisas que a gente sabe que a pessoa tá imitando ali, né? Então, tem essa punição pela concorrência desleal. A gente também tem a Lei Geral do Esporte, que também tem tá falando sobre o marketing de emboscada, e a gente tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, assim, quando você recebe uma notificação extrajudicial, tá vindo uma multa ali, tá? Ou eles pedem para você parar, ou você paga uma multa. Então, é melhor você parar de utilizar e pagar essa multa do que ir para detenção, né? Isso realmente existe. Eu já vi notícias de pessoas vendendo em camelô mochilas de personagens protegidos por direitos autorais, com marcas de outras empresas, e o policial indo lá, você está sendo preso porque você está com concorrência desleal com outra empresa. Eles têm que sumir com a mercadoria em poucos minutos, assim, isso acontece muito. E aí, até para a gente não perder o tom, eu sei que o Pedro já quer fazer um segundo apontamento para a gente continuar, mas eu vou colocar um ponto aqui que é interessante também, porque para a gente classificar, né, ali o ponto central que é analisado, para classificar um marketing de emboscada, é que a empresa tente utilizar do marketing, da identificação ali com elementos que são protegidos, para gerar confusão com o público, para que ele ache que aquela empresa ela é um sponsor, um patrocinador oficial. E veja bem como essas empresas elas não são só geniais dentro do escopo criativo, porque o Burger King é muito bom e ele faz direto. A gente já citou eles aqui na época do Brasa. Brasa deixa com a gente, põe na churrasqueira, aquela menina lá da franjinha. Do amarelo, né? Canary. Da Canary. É só de lembrar dela que me deu gastrite. Mas... não, parada absurda. Se eu vejo que é uma pessoa com aquela franjinha, eu sei que eu vou ouvir a opinião mais merda da semana. Mas, vamos lá. Olha como eles são geniais. Se tu voltar ao vídeo, você vai perceber. E nessas outras também, da Gillette, da Levi e tudo mais, eles sempre colocam patrocinador não oficial. Tá lá. Tá no meio do vídeo. Pode voltar. Porque para além de eles serem bons em marketing, eles entenderam a regra do jogo. E vamos jogar o jogo deles. Toca o vídeo, tu vai achar. E vocês acham, né? É uma coisa que eu penso assim, né? Eles... Tá sem áudio, viu, Pedro? Mas eu acho que ele fala isso. Que driblar a T-Pain. É bem no comecinho aí, ó. Mas ele menciona isso? Fala no vídeo. É tipo... oficial da Copa, de usar a sua identidade visual, o seu KV, para fins comerciais. Eu não consigo passar para frente. Nos dijeron que no podemos utilizar ciertas palabras, porque si las decimos puede ser más peligroso que driblar a T-Pain. Entonces dijimos Eu acho que aquele não chega a comentar isso, não. Ele comenta, ele fala. Mas depois que esteja cortado mas aqui. ele fala aí, bem no...
Mas uma coisa que me ocorreu aqui é o seguinte, vamos lá, o Burger King resolveu fazer isso dessa forma, então tá ali bem caracterizado como marketing de emboscada e eles podem sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de punição financeira. Olha lá, Será ó, que já não sponsor existe? oficial, passou. Será que não existe, já considerando isso, na ponta do lápis, o lucro que eles acabam tendo, né? Fazendo essa brincadeira, né, e a conversa que eles geram e a atenção que eles atraem a partir dessa brincadeira, muitas vezes não compensa financeiramente uma possível multa que eles venham a tomar? Isso aí é muito interessante isso aí, né? Porque o marketing ele vai muito além da criatividade, mas eu acredito que tem muita cálculos ali envolvidos, análise de riscos, probabilidades, né? Então, assim, muito provavelmente o Burger King tem um corpo ali jurídico também, que eles vão analisar o quanto a gente vai ganhar de visibilidade com essa campanha, o quanto que a gente vai ter que pagar de multa. Será que compensa a gente fazer isso do que a gente não fazer e não pegar essa onda aqui da Copa, essa onda de não patrocinadores oficiais? Então, tem muitas empresas que fazem isso. Eu já ouvi falar, não foi assim dentro da Copa, mas eu já ouvi falar de algumas empresas e pessoas que estavam ali dentro da empresa também. Não vou falar aqui o nome da empresa. Mas na minha cidade natal, que é Uberlândia, de Minas Gerais, lá Uberlândia, tem uma avenida muito famosa, que é a Rondon Pacheco. E ali bem no meio dela tem um outdoor de LED. De LED? De LED. E aí essa empresa de marketing, eles não podiam fazer essa propaganda que eles queriam fazer nesse horário. Mas eles fizeram um estudo de caso, que tantos carros passavam naquele tal horário, de tal hora a tal hora. Então, eles fizeram um risco. Eles foram para o risco. A gente vai colocar essa propaganda, a gente vai começar a passar. E eu sei que a polícia vai parar a gente. Eu sei que a polícia vai vir aqui, vai ligar para a gente, vai pedir para tirar. Mas enquanto eles fizeram aquilo ali, e até a polícia chegar, até a polícia notificar, eles já tinham feito o que eles queriam. Então, eles já atingiram o público que eles queriam. Então, esse risco que eles correram, que é desleal, né? Não é legal fazer isso. Mas eles conseguiram fazer o que eles quiseram. Então, eu acredito que o Burger King fazendo isso, eles conseguiram atingir o público que eles quiseram. Inclusive, estamos aqui falando sobre isso, sobre o Burger King. E não sobre o McDonald's. Sim. E não sobre o McDonald's, assim, né? De forma prática, se eu sou o advogado do BK, no caso da FIFA, eu dificilmente recomendaria que a gente entrasse com um processo contra o Burger King. Porque por mais que vai eles tenham gerar feito mais essa debate. A gente vai gerar um debate, vai ter um desgaste da FIFA, porque há um clamor popular por essa propaganda que ela foi muito bem aceita. Para além disso, eles observaram alguns requisitos, como o sponsor não oficial, né? E dá para ver no contexto que isso claramente é uma sátira. Sabe? Então, assim, eu, como advogado da FIFA, não recomendaria. Então, nesse caso, funcionou. E o link com isso que tu falou, gente, tem um caso famoso aqui no Brasil, que é da Martina Oliveira. Ela fez, isso aqui deu o Ministério Público, ela fez uma divulgação no outdoor, essa aqui é uma menina que faz OnlyFans, Privas, esses sites adultos, e ela colocou no outdoor de uma cidade, e assim, cara, e tem todos os públicos, né, e tudo mais. Aí ela foi processada pelo Ministério Público e tudo mais. Ela botou propaganda do OnlyFans dela? Ela, com o QR Code e tudo mais, E aí eu não lembro a cidade, depois posso até olhar aqui para atualizar, mas ela virou polêmica e o Brasil todo olhou para isso e, cara, ela ganhou uma quantidade absurda de assinantes. Então, assim, existe sim esse movimento. Né? É o famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Beisola do Privacy, tá? Ela é conhecida. Beisola do Privacy. Beisola do Privacy. Vou nem perguntar por quê. Olha ele fazendo propaganda dela aqui. Aí vai ter gente indo lá procurar. É isso. Então, às vezes, essa proibição ela acaba gerando mais debate e mais publicidade, né? Acaba chamando mais atenção. Sim. Gente, muito legal, cara. Pode falar, Vitão. A 99
e a BID, elas tomaram nessa Copa uma notificação extrajudicial. Salvo me engano, não foi da FIFA, aqui na 99 eu tenho certeza, a da BID eu não sei. Mas a da 99 foi da CBF, não foi da FIFA, que também tem os direitos porque eles usaram o Endrick em uma das propagandas e tudo mais. O Endrick usa o 99 e tudo mais, não sei o quê. E aí eles tomaram essa notificação. Lembrando que é uma notificação, não necessariamente eles instauraram um processo, porque aí eles têm que comprovar que é um marketing de emboscada e tudo mais, mas eles foram notificados. E essa coisa do Endrick foi inclusive um papo que rolou, né, até ali nos primeiros jogos, bem no iníciozinho da Copa, de que ele não estaria sendo convocado porque ele era patrocinado pela New Balance. Ele era o garoto propaganda da New Balance e a New Balance não era patrocinadora da Copa, né? Então, é aquela coisa, né? Rolou esse assunto, rolou esse papo. Até onde isso é real? Não dá para dizer que é, mas também não dá para dizer que não é. Então essa briga, né, essa luta pela marca, a luta do marketing, né, dentro da Paco da Fafi, o quanto que ela às vezes acaba interferindo em campo também, né? Eu vi também uma coisa do Vini, né, que seria uma suposta justificativa para ele não ter batido aquele pênalti, né, que o outro menino lá acabou perdendo, de que se ele fizesse o gol, muita gente tinha apostado, né? Aí é um outro assunto de bets, né? Que a gente até pode trazer aqui, que é um assunto que está bem quente, né? Mas que haveria um número muito alto de apostas em um gol do Vini Júnior naquela partida, e se ele fizesse aquele gol, obviamente as bets acabariam perdendo muito dinheiro. Então, essa supostamente teria sido a razão dele não bater. Enfim, sendo verdade ou não, eu acredito também que essa é a Copa do marketing, cada vez mais, Sim, né? cara. Tá cada vez mais forte isso. E assim, não dá para dizer que se isso é triste, se isso não é, porque é o que é. A gente está falando do evento com a maior audiência do mundo, né? É o maior evento do mundo, de fato. Estimativas da FIFA projetando entre 5 e 6 bilhões de espectadores, né? Então isso é mais que Olimpíada, é mais que como é que chama aquela americana, o Super Bowl, né? Então, assim, onde tem atenção, tem dinheiro, né? E se tem atenção, é importante que a gente preserve a tua marca, que a gente se proteja. Quer proteger a marca? Como é que te encontra, Paula? Já que a gente acabou não dando o Instagram, né? Mas lembrando que o Instagram vai estar aqui embaixo também, tá? O nosso, da Paula, vai estar aqui na descrição. Como é que encontra você, Paulinha? Pois é, meu Instagram é paulaaires.adb, pode chamar um DM por lá. Ou então, pela própria biografia lá do Instagram, tem o número do meu telefone profissional, pode entrar em contato para registrar a sua ideia, a sua criatividade. Considerações finais, Paula? Bom, foi ótimo, né? Eu adoro conversar sobre fofocas do mundo corporativo. Eu acho sempre muito legal. A gente acaba descobrindo coisas, né? O Victor traz uma coisa, você traz outra, e a gente faz essa análise, né? E é sempre muito importante a gente prestar atenção no que está sendo protegido, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode fazer campanhas, certas campanhas com grandes eventos, né? Então, agora é a Copa, depois vai ter outro evento. Então, o que a gente tem que pensar, né? Eu, como um empresário dessa área, o que eu posso utilizar? O que eu consigo utilizar desse evento para trazer mais clientes para mim? E até onde eu posso ir para eu não estar incorrendo em uma concorrência desleal? Isso é muito importante de ser analisado, né? Que essa Copa do Mundo trouxe muitos questionamentos em relação a isso, né? O pessoal fala, mas esse mundo tá muito chato, mas você tem que prestar atenção nisso. Ou então, não, tá com foda-se e paga a multa. Tá tudo certo também, né? E eu acho que essas discussões têm que ser cada vez mais feitas, né? A gente vive em um mundo muito cheio de marcas e brand. Toda vez que a gente liga aqui a TV para assistir um jogo, é só marca para tudo quanto é lado.
Então a gente tem que prestar atenção nisso, por que as coisas estão sendo feitas. E nós, como empresários, também temos que pegar essas lições para a gente. Então, muito importante. E muito legal fazer parte desse conselho de quinta. Muito pertinente os comentários, né, as visões e as opiniões. E gostei bastante. Eu espero voltar mais vezes. Com certeza, estará aqui. Vitão, considerações finais? Fafefi fofu. A Copa é do marketing, tá? A gente ainda tem o futebol, sim. Não me incomoda que o marketing esteja presente. A gente ainda tem o futebol? Será que a gente ainda tem também? Ainda tem, cara. Não me incomoda que o marketing esteja inserido, desde que a gente tenha essas zonas cinzentas muito bem definidas, que o brasileiro entenda que as pessoas que estão ali não são donas de si mesmo, que é um exemplo. Quem é dono do Vini Júnior é o Jay-Z, que inclusive foi lá assistir ele. Não é ele. Uhum. Verdade. Tudo que sai da boca do Vini Júnior é da Rock Nation, tá? Sports, que é quem é detentora da propriedade intelectual, que é o Jay-Z, é um dos maiores investidores ali. Então, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte: ali é o jogo onde as grandes corporações, as grandes empresas, elas estão colocando tudo que elas sabem de aplicação de mercado, de propriedade intelectual e de marketing, para que elas rentabilizem e cresçam as empresas delas, se inspirem nisso. 3 minutos de hidratação representa 250 milhões em publicidade. Leve isso para sua vida, guarda no coração. E o quanto isso interfere no jogo, né? Isso tem um impacto no jogo, né? Esfria o jogo, é um momento que o técnico vai falar ali com os jogadores e tudo mais, coisa que não existia no futebol, né? Passou a ter. Então o marketing está interferindo de certa forma no jogo, né? Sim. Ainda que indiretamente. Eu acho que a conclusão é essa, assim, realmente ainda existe o futebol, mas há cada vez mais zonas cinzentas, tá? Cada pessoa vê um jogo, tem a tecnologia de overlay hoje, tu vê uma propaganda no Brasil, nos Estados Unidos é outra, na China não pode quase nada, deve ter a cara ali do presidente, então tudo hoje envolto no marketing, então cuidem da propriedade intelectual, cuidem daquilo que vocês fazem a título de empresa, de construção de marca, e não me venham com essa conversa de que eu sou pequeno, a Apple começou em um galpão. Se você é o único representante do teu sonho na Terra e você não acredita no teu sucesso, meu amigo, faça outra coisa, tá? Faz o L, que talvez seja melhor. Vamos para cima e eu acho que é isso. As considerações finais é sempre o momento em que eu vou ser cansado. Então eu faço esse discurso até um pouco mais forçado, que é para dar material aí para o pessoal que odeia a gente, que não gosta realmente do que a gente está colocando aqui, para que vocês, né, compartilhem esse vídeo aí com quem vocês gostam e, principalmente, eu sempre gosto de colocar com as pessoas que vocês odeiam. Façam esse desfavor para eles, né? Pedrão, qual a palavra, meu irmão? É isso, eu acho que o que fica também, né, mais do que essa questão do marketing, é entender que onde tem atenção tem dinheiro, né? A gente vive a era da atenção. Enquanto muita gente aí está se escondendo, né, ou está com medo do julgamento das pessoas e deixa de botar a cara aqui, que nem a gente está fazendo, deixa de produzir um conteúdo por questões de vaidade, né, porque eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do lóbulo da minha orelha, que a direita é maior que a esquerda, tem outro aí que está disposto a chamar atenção e capitalizar em cima disso, né? Então, uma vez que você resolve chamar atenção e vai ter audiência, e daqui a pouco começa pequeno mesmo, mas daqui a pouco vai ter gente te acompanhando. Tem que estar sempre ligado aí para proteger, né? Para se proteger. Vai lá na doutora Paula Aires. Se protege para você não se arrebentar. Informação importante: faltam exatamente 1.432 dias para a tentativa de um novo Hexa. E finalmente eu vi o Vitor soltar aquele grito que tá preso dentro da garganta, né, Vitão? Né? Assim, né? Brasil! Aí. Brasil! 1.432 dias para isso. É isso aí, meu irmão. Vamos lá, vamos ver se da próxima vez a gente chega um pouco mais forte com uma seleção. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? E a gente já tinha gravado o episódio. A gente tem um episódio aqui onde a gente fala
né? O que mudou, né, em relação à seleção brasileira? Deixaram de gostar? Ou o que aconteceu? E a gente falou muito sobre a questão da identidade, né? Foi meio que a conclusão que a gente chegou ali. Falta identidade. Cadê a identidade da seleção? Inclusive eu vi um gringo, um português falando sobre isso, que o Brasil está tentando jogar um jogo europeu e a gente não é europeu. Falta aquele jogo, acho que Ronaldo falou, Romário falou sobre isso também. Falta aquela sacanagem do jogo brasileiro que era justamente o que diferenciava. Então, se você não assistiu, vá lá assistir o outro vídeo também, né, sobre a seleção. A gente tem outros episódios aí também que você pode, quando terminar aqui, eles vão aparecer na tela também. Lembrando que isso aqui é o Conselho de Quinta, né? Jamais siga nossos conselhos aqui, que são enviesados, questionáveis e muitas vezes duvidosos, mas siga o Conselho de Quinta, né? O podcast, acompanha a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like aqui para mostrar lá. Você já sabe, 2016, você não tem que ficar dizendo isso. 2016, 2026, a gente já sabe como é que funciona. Você deixa o seu likezinho aqui, o YouTube entende que isso é de alguma forma relevante, é interessante e divulga para mais pessoas. Não gostou? Vai assistir Carlinhos Maia, vai assistir Virgínia, vai ver outras coisas, tá? Não é aqui teu lugar. Se não gostou, beijo, tchau, a gente não vai mudar nosso jeito, isso aqui vai continuar do mesmo jeito, tá? A sala vai ser a mesma disposição, mesma decoração, não vai mudar. Então, tchau para quem não gostou, para quem gostou, seja muito bem-vindo, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, acompanha o Instagram. Lembrando que aqui na descrição tem os endereços. Paulinha, muito obrigado, tá, pela participação aqui, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Papo muito legal, gostei demais. E quinta-feira que vem estamos de volta, é ou não é, Vitão? E deixa aqui nos comentários também sobre o que você quer a gente falando, que eu já também não aguento mais nem assistir a Copa. Já tô de saco cheio de ver a Copa. Tô assistindo a Copa com bode. Quem que vai ganhar a Copa? Quem que vocês estão torcendo? Quem que vai ganhar a Copa? Olha, eu torço para a Noruega. E sabe para que eu torço? Para ganhar um time que nunca ganhou. Porra, poderia ser a Noruega, poderia ser o Marrocos. Seria sensacional Portugal, ver o Marrocos ganhando. Portugal já saiu também, né? Saiu ontem, mas poderia Saiu. ter sido. Ontem não, foi uns dias atrás. Ó. Não, hoje é ontem que ele quinta. perdeu, não? Hoje é quinta, é Vitor. verdade, hoje é quinta. É mesmo. Então a gente já Inclusive, sabe. olha que legal, hoje Olha, a sendo gente quinta, já sabe. Que bom que a não, e hoje Argentina sendo quinta, Pedrão, a gente tá, inclusive, gente já pedir aqui. Não, é verdade, lembrei agora. Deixa eu pedir o apoio, porque sendo quinta já deu tempo. Deixa eu pedir o apoio. Deixem aqui o like, realmente. Ativem o sininho e se inscrevam, porque a gente está quase chegando em 100 mil. Falta só 99.980. Com a tua ajuda, a gente chega lá na próxima quinta. Então, cara, se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Porque a gente ainda não tem essa relevância toda. Então, pode ser que você perca os nossos vídeos, tá? Um prazer imenso estar na presença dos senhores em mais uma quinta. Muito obrigado à nossa ilustríssima Paula. Muito obrigado aí sempre exprimindo excelentes opiniões, Pedrão. Desculpa se efetivamente passei do limite em algum ponto, mas esse é o Conselho de Quinta. Não siga nossos conselhos sem consultar um advogado ou um psiquiatra, tá? Um grande abraço para vocês e um beijo no coração. Forte abraço, até quinta que vem. Beijo, até mais, gente. Valeu! Valeu. Beijo.